Fala, amigão! Como é que você tá? Tudo bem? Hoje é vídeo polêmico, hein? Hoje o pau vai comer, hein? Hoje eu vou falar de um assunto que é muito polêmico, cara, muito polêmico. Então, eu vou começar dizendo que eu respeito todos os dois profissionais, tanto o que defende a tese A quanto a tese B. Hoje, o vídeo de hoje eu vou falar sobre a questão de comer em 3 horas, se isso é correto, se isso é saudável, né? A gente vai falar, né? Existem diversas opiniões, tá? Inclusive vou deixar aí embaixo 3 vídeos, né? Que defendem o lado que eu defendo, tá? Então eu não tô em cima do muro de nada, eu vou defender um lado, tá? Mas essa questão que muita gente até me pergunta, CP, eu devo comer de 3 em 3 horas? Isso é saudável? Né? Isso é bom para a nossa saúde? Então, nós vamos tentar discutir isso aqui, tá? Então, eu já vou dizer para vocês de cara, tá? Que isso de comer de 3 em 3 horas é uma história muito antiga, tá? O que eles falam? Eles relacionam essa comida de 3 em 3 horas, e não é qualquer comida, tá, pessoal? Tô deixando claro aqui que essa teoria ela é muito interessante, há muito tempo eu estudo ela, tá? E essa questão de comer de 3 horas, ela se baseia no seguinte, porque se você come de 3 em 3 horas e comendo saudável, ou seja, uma maçã, uma bolacha de água e sal, não é grandes porções, é pequenas porções, você vai regular a sua insulina, né? E aí você vai fracionar a sua dieta. E acaba que se você regula a sua insulina, você tem um desempenho melhor, tá? Na sua respiração celular, tá? Isso é uma teoria muito interessante, mas na prática, somando todos os benefícios, eu vou ter um saldo negativo. Em relação à insulina eu ganho, né? Verdade, né? Se você comer de 3 em 3 horas, alimentação saudável. Segundo os nutricionistas que defendem essa alimentação de 3 em 3 horas, saudável, volto a repetir, não é comer de 3 em 3 horas exageradamente, é comer de 3 em 3 horas de forma saudável. Às vezes é uma maçã, às vezes é uma bolachinha de água e sal, são coisas saudáveis, tá, pessoal? Segundo eles, você regula então a sua quantidade de insulina, o trabalho do corpo fica mais eficiente, o seu metabolismo fica em alta, e dessa forma você consegue queimar mais os carboidratos e emagrecer, tá? É uma teoria muito interessante. Porém, eu vou deixar alguns vídeos aqui, né, dos defensores do jejum intermitente. O que é jejum intermitente? É você esperar o tempo necessário, tá? Um intervalo na sua alimentação para que o organismo possa processar a digestão, tá? Então, uma coisa muito interessante é falar sobre a alimentação de antigamente. Então, antigamente, né, assim, nos primórdios, né, as pessoas não comiam tanto, porque não tinha tanta comida, né? Então, praticamente todo mundo era magro. E além disso, todo mundo, além de ser bastante magro, trabalhavam excessivamente. Se você pegar aí a história da Revolução Francesa, né, o pessoal lá na França, eles chegavam a trabalhar até 16, 17 horas num dia, ou seja, praticamente não dormia, tá? O tempo que sobrava para dormir, ele também tinha que usar, né, para cuidar da família, cuidar da casa. Então, essas pessoas, elas ficavam muito magras, tá? E a comida, a ingestão de comida era muito prejudicada, ok? E as pessoas tinham uma vida mais saudável, porque exercitavam mais, né, a sua musculatura e comiam menos, tá? O que acontece? O que o jejum intermitente fala? Que você tem que esperar um tempo para os órgãos processar tanto o alimento quanto o líquido, tanto sólido como líquido. Então, imagina comigo a seguinte situação. Vamos imaginar o seu rins. O seu rins, ele trabalha bem de uma forma que você beba pouca quantidade de líquido, né? E vai bebendo em porções ao longo do dia. Porque todo mundo fala assim para você, ó, toma líquido. Mas esquece de falar a quantidade de líquido que você tem que tomar, tá? Tudo bem, o ideal é no mínimo 3 litros de água por dia.
tá certo, mas só que você não pode beber 3 litros de água em uma única só vez, porque você vai forçar o seu rins a trabalhar. E imagina comigo, toda vez que você força, exige e exerce uma pressão negativa no órgão seu, alguma coisa vai acontecer de errado, né? Você está forçando seu rins a trabalhar. Então, se você está forçando seu rins a trabalhar, pode dar algum defeito no rins. Você não concorda comigo? Então, imagina, por exemplo, beber álcool em excesso. Você está forçando o seu rins a trabalhar. E toda vez que você força algum órgão a fazer alguma coisa que ele não quer fazer, ou que você está obrigando ele a fazer, alguma coisa errada vai acontecer. Pode surgir uma metástase de câncer, né? Uma célula ali que ela começa a originar um câncer. Pode acontecer, né, no caso do rins, uma cirrose, né? No fígado, a cirrose hepática e outras coisas mais, né? Porque você está forçando o seu órgão a trabalhar de forma errada. Agora você imagina uma pessoa que come exageradamente a todo momento. Ele vai forçar o quê? Ele vai forçar o músculo da garganta, ele vai forçar o estômago, ele vai forçar o intestino, ele vai forçar todos os órgãos que estão relacionados à digestão, tá? E alguma coisa vai dar errado, né? Às vezes pode dar algum problema na vesícula biliar, porque o cara tá cheio de gordura e aí ele tá forçando a vesícula biliar a trabalhar e nunca dá um repouso para os órgãos. Então, a regra é simples. Forçou o órgão a trabalhar, algum problema vai ter. Só para vocês terem ideia, eu li um artigo muito interessante que fala que de 80 a 95%, vou repetir, de 80 a 95% das doenças do mundo que existe é causado por um erro do próprio homem. É eu e você que causamos a doença, tá? Então, dessa estatística, dizem que até 70% é relacionado à alimentação. Ou seja, 70% das doenças que tem no mundo, ela é adquirida por uma alimentação incorreta. O cara come demais na hora errada, em quantidades excessivas e em repetições excessivas. Presta atenção no que o Titi CP está falando. O estômago precisa descansar, tá? Então, põe isso na sua cabeça. Os nossos órgãos, ele precisa descansar. Vou dar um exemplo para você. Pulmão. O pulmão ele está trabalhando exaustivamente. Você pega um charuto, pega um cigarro e taca fumaça nele. Ele já está sob pressão e você vai lá e acomete ele mais. Alguma coisa vai dar errado, não vai? E o que é que dá errado normalmente? Câncer de pulmão, tá? No estômago é a mesma coisa. Se você tem um estômago, ele está acostumado a trabalhar de forma correta, trabalha direitinho. Aí você taca comida, taca chiclete, taca doce e vai tacando. O que vai acontecer com o seu estômago? Ele vai começar a ficar desregulado, tá? E toda vez que seu órgão fica desregulado, alguma coisa vai acontecer. Pode acontecer uma úlcera, como aconteceu comigo, tá? E eu quase morri, tá? E a úlcera, ela é muito comum de acontecer. Pode acontecer gastrite, né? Que é, por exemplo, Vou dar só um exemplo de gastrite, como ela acontece. É só de um exemplo, tá? Existem diversos casos de gastrite. Você come a comida e toma água fria. O que acontece? Você come a comida quente, dilata o seu estômago e depois de dilatar o seu estômago, você vai lá e desce a água fria. Ele vai encolher. Na hora que ele encolhe, ele cria rugas. E essas rugas viram feridas, gastrite, tá? Então, meu querido, você quer ter uma vida saudável? Alimentação é tudo, tá? Alimentação é tudo. CP, você falou disso tudo, mas quantas vezes você deve comer, tá? A regra é bem clara. Você tem que esperar os seus órgãos descansar, tá? E quantas horas o estômago precisa descansar? Segundo os artigos que eu li e segundo a nutricionista que eu acompanho, eu vou deixar o vídeo dela na descrição. Inclusive, se você vai no nutricionista e ele não é magro, você pode tirar algumas conclusões, né? Inclusive, eu fui numa nutricionista, ela é hiper gorda. E eu falei, ô filha, com todo respeito à sua profissão,
mas eu não volto aqui mais, porque é hipocrisia, tá? Talvez, tudo bem, talvez ela tenha alguma deficiência, alguma doença que ela não consegue emagrecer, não vou julgar, mas um nutricionista, ele tem que se mostrar, tá? É a mesma coisa de você ir num dentista para tratar os seus dentes, o cara chega lá para você e fala assim, ó, você tem que fazer isso, isso aqui. Aí você olha pro sorriso do cara, é uma tristeza, né? Cheio de cárie. Então, é hipocrisia, você tá entendendo esse lado? Então, essa nutricionista, ela é bem magra, e ela falou uma coisa muito interessante. A gente tem que deixar os nossos órgãos descansar. Nossos órgãos precisam descansar, tá? E quanto tempo que o estômago precisa descansar? Em média, 5 horas, tá? Então você precisa deixar o seu estômago, o seu intestino descansar 5 horas para ele fazer um negócio chamado peristaltismo, tá? Que é um movimento automático dele que ele precisa ao longo do dia, tá? Se você força seu estômago a trabalhar sem necessidade, lembra da regra? Trabalhou sem necessidade, algum problema vai dar, tá? Então, essa questão aí que falaram de comer de 3 em 3 horas está totalmente errado. Por quê? Porque o estômago, ele precisa descansar. Ah, CP, mas foi só uma maçã. O estômago não entende assim. Para o estômago funciona assim: uma maçã, uma bala, um chiclete, um almoço, é tudo a mesma coisa. Por quê? Porque precisa ligar ele. Vou te dar um exemplo. O estômago é que nem um carro. Quando você vai dar uma volta no quarteirão, você precisa ligar o carro, não precisa? Né? Quando você vai fazer uma viagem, você precisa ligar o carro. Então, a viagem e dar uma volta no quarteirão é a mesma coisa. A mesma coisa é o estômago. Se você precisa comer uma bala, ele precisa ser acionado. Ele tem que preparar as enzimas digestivas, ele tem que estar trabalhando. Então, dá na mesma, tá? Então, tudo que você for comer tem que ser no horário certo, tá? Inclusive, eu tive que ter que mudar meu horário de trabalho, porque se eu saísse 1 hora, eu ia chegar aqui 1h40, né? Então, o que acontece? Já ia detonar meu horário de comida, né? Então, eu tento alimentar no máximo até 1 hora, tá? Medir 40 para ficar num padrão. Então, o correto é você esperar 5 horas para o seu órgão descansar, tá? Então, CP, você está dizendo que eu tenho que comer, espero 5 horas e como novamente. É isso aí, queridão, tá? Então, muita gente vai falar assim para você: não, mas se você come de 3 em 3 horas, você regula aí a sua insulina e você consegue ter um metabolismo maior. O que adianta ter metabolismo maior se você está forçando o seu órgão a trabalhar? E toda vez que você força um órgão a trabalhar, de forma antinatural, fazendo ele trabalhar desnecessariamente, alguma coisa de errado vai acontecer, tá? Então, se você é como eu, que quer ter uma vida saudável, não quer ter problema lá com o médico no hospital, né? Você quer ter uma alimentação saudável, quer passar muito tempo sem precisar ir no médico, tá? Então, ouça o que eu tô te falando. A alimentação precisa ter horário. Horário é fundamental. Tomou o café da manhã, igual eu tomo café da manhã normalmente 8 horas, que eu tomo lá no hospital, né? Eu sempre levo meu lanchinho lá no hospital e tomo, tá? Eu espero 5 horas, mais ou menos, né? Lá para meio-dia e meia, 1 hora, eu almoço, tá? E o ideal é só essas 2 refeições, tá? Pode almoçar bem, pode comer sobremesa, não tem problema nenhum. Agora, o ideal é você esperar mais 5 horas para a próxima refeição. Se você quiser, pode comer só essas 2, não precisa de terceira refeição. Mas se você não aguentar, você pode comer uma coisa leve à noite, tipo, né, uma maçã, né? Que mais? Uma sopinha leve, né? Uma salada leve. Isso tudo ajuda, tá? Eu vou confessar para vocês que eu estou querendo chegar nessa dieta aí de comer de 5 em 5 horas e só 3 refeições por dia. Eu ainda não alcancei essa meta. Não vou ser hipócrita de falar aqui que é uma coisa que eu não faço, tá? Eu ainda estou usando o lanchinho da tarde. Mas eu quero me livrar desse lanchinho da tarde e ter somente essas 3 refeições. Um café da manhã bem reforçado, um almoço bem reforçado com a sobremesa, uma fruta, sei lá, e no final da noite um lanche bem light,
ou então uma salada bem light para finalizar o dia. Cara, vai por mim, se você investir nesse tipo de alimentação que eu tô falando aqui para você, além de você emagrecer, você vai ter muita energia, né? Seu organismo vai se sentir saciado, os seus órgãos, ele vai te agradecer porque você vai dar descanso para os órgãos, tá? E além disso, se você puder fazer uma academia, uma atividade física, uma ou duas atividades físicas por dia, aí, meu queridão, sua vida vai ficar top. Seus exames vão ficar tudo reguladinho, tá? Tudo light, né? Você não vai ter problema com o médico, né? Seus rins vão trabalhar bem, né? Seu estômago vai trabalhar bem, seu intestino vai trabalhar bem. Eu, por exemplo, todo dia eu tenho hora certa para ir no banheiro, né? É impressionante. E eu só vou no banheiro uma vez ou duas no máximo, né? E o horário certinho, porque eu regulei a minha alimentação. A minha alimentação mudou totalmente. Eu tirei óleo, tirei açúcar, né? Eu uso um pouco açúcar. Para vocês terem ideia, aqui em casa, 2 pessoas, a gente usa um pacotinho de 500 gramas em 2 meses. Óleo a gente não usa. Quando eu preciso fritar numa frigideira, eu passo apenas uma camada leve de banha, né? De gordura animal, tá? E só, mas é muito raro eu fazer isso. É uma vez por semana. Normalmente eu frito um ovo e eu como, tá? Mas é muito raro, tá? Então, pessoal, alimentação saudável é isso. É papo furado dizer que tem que comer de 3 em 3 horas. Por quê? Porque os seus órgãos precisam descansar. Não adianta nada você aumentar a eficiência da insulina e seus órgãos estão estafados, eles não conseguem respirar, tá? Você precisa deixar os seus órgãos descansar. Então lembra sempre, a maior causa de doença que tem no mundo é você mesmo, tá? É você que toma álcool demais, é você que come exageradamente demais, é você que come na hora errada. Um dia a conta chega e a conta ela é sempre cara. Você quer ter uma vida saudável? Você quer ter uma boa alimentação? Respeite os seus órgãos, deixe os seus órgãos descansar. E o estômago é um órgão que precisa descansar 5 e 5 horas, tá? Vou deixar o vídeo aí complementar, né, os pesquisadores e os professores que ensinam até melhor que eu, tá? E aí vocês assistem para complementar essa fala minha, tá bom? Então, papo furado, não se deve comer de 3 em 3 horas. Inclusive a minha nutricionista, ela defende essa questão de 3 em 3 horas. Eu conversei com ela, eu dei o meu argumento, ela não concordou muito. Mas tá bom, eu respeito a opinião dela, respeito a minha e assim a gente vai levando, tá bom? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, fique com Deus, valeu, se inscreva no canal, deixa o like, fui queridão!